Fala galera, beleza? Eu sou Eduarda Toledo e esse é o último vídeo da série Vivendo Seu Chamado. Você piscou e nós chegamos ao fim dessa série. Esse é o último episódio sobre esse assunto tão importante e a gente espera de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado. Para encerrar com chave de ouro, hoje a gente vai falar sobre duas coisas muito importantes: amor e unidade. E para nos ajudar a entender como isso se relaciona ao nosso chamado, nós convidamos ele, pastor há 11 anos, casado com a pastora Marta, pai do João e da Rebeca, pastor Leandro Fidelis. A paz do Senhor, Eduarda, minha cordial saudação, em especial a toda a Juventude 1 da Assembleia de Deus, aqui de São Leopoldo. Quero expressar a minha gratidão a Deus e o privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos, poder participar desse importante projeto. O nosso chamado é fazer discípulos, mas não tem como a gente cumprir ele sem alimentarmos no coração o desejo em amar e servir as pessoas. Para ganharmos o mundo, nós precisamos mostrar a ele que a gente se importa. Mas será que tem muito eu em você? Em João 13:35, Jesus nos fala que o nosso amor uns pelos outros iria provar ao mundo que nós somos seus discípulos. Basicamente, ele está dizendo que a forma de a gente amar não só outros cristãos, mas todas as pessoas, iria nos distinguir do mundo, certo? Só que, às vezes, se a gente perguntar, por exemplo, hoje para uma pessoa, para ela definir os cristãos em uma palavra, dificilmente ela será amor. Parece que às vezes a gente está mais focado no chamado ao invés do porquê nós fomos chamados. E a gente se fecha na nossa bolha gospel, às vezes com muitos congressos, reuniões, ensaios, mas acaba se esquecendo das pessoas. E é justamente elas que nós fomos comissionados a alcançar. Eu queria saber do Senhor, então, como nós podemos desenvolver um amor genuíno pelas pessoas, não vendo pregar o Evangelho como uma obrigação, mas como uma consequência do nosso desejo de que todo ser humano alcance a salvação. Eduarda, eu li certa vez um comentário que dizia que o amor ao próximo é uma expressão natural do amor de Deus em nós e na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Quem entende o amor de Deus compreende que o Senhor ama a todos e que Jesus, ele morreu por todos. Quando nós pensamos nisso, nós entendemos que o amor genuíno pelas pessoas, ele não se revela através do ato da verbalização, não se revela apenas através de palavras, no dizer eu te amo, pois isso não é suficiente. É necessário mais do que isso para expressar a profundidade do amor de Deus e alcançar assim vidas. O verdadeiro amor, ele se expressa através de atos, através de ações, de atitudes, e ajudar o próximo sem buscar os nossos próprios interesses, sem esperar retorno, sem esperar nada em volta. É amar as pessoas, é expressar carinho, é dizer palavras que possam trazer essas pessoas para perto de Deus. Isso é independente a sua raça, seu sexo, a sua nacionalidade, as suas intenções, seu estilo de vida, a sua opinião política e muito mais. Nesse tempo todo de ministério, eu tenho aprendido que quanto mais perto nós estivermos de Jesus, mais perto nós vamos estar das pessoas. E assim expressamos o amor de Deus de forma espontânea e anunciamos esse Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não por uma obrigação, não por algo que seja pesado, mas com uma expressão do amor de Deus em nós. E assim nós alcançamos vidas para o reino de Deus, não por força, não por violência, mas pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que é o agente que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado.
Então, desenvolver esse amor genuíno vai fazer com que a gente sinta alegria em servir. E essa deveria ser sempre a nossa motivação no reino, né? Não buscar coisas por interesse pessoal, mas querer servir ao próximo. E Jesus fala sobre isso, né? Quando Tiago e João pedem para sentar ao lado dele quando ele assumisse seu trono. E vale lembrar, galera, que os outros discípulos não curtiram muito essa ideia, provavelmente porque eles também queriam esse lugar. E isso nos mostra, essa história nos mostra como a gente pode ter desejos egoístas se a gente não vigiar, né, pastor? E eu queria saber de ti, então, em um mundo que realmente está cada vez mais egoísta, como nós podemos manter e desenvolver o servir que Jesus nos ensina? O texto que tu apresentou, ele retrata, ele fala o momento em que uma mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus e faz um pedido a Cristo. Nesse pedido, ilustra as motivações do seu coração. E essas motivações, elas eram equivocadas, pois através delas, e é muito perigoso, as motivações erradas, equivocadas, nos impulsionar, nos dirigir, porque nós podemos incorrer no risco de perder o contato com Deus, de nos distanciar do foco e do centro do propósito de Deus para as nossas vidas. As motivações erradas, elas podem formar em nós, construir um cristão ou pessoas que são chamadas pessoas interesseiras, entre aspas. Por que interesseiras? Porque o fazer, o efetuar, o realizar está condicionado ao retorno, ao lucro. O cristão interesseiro, ele é motivado por uma pergunta apenas. E a pergunta é: se você fizer algo para o reino de Deus, o que vou receber em troca? E isso é muito perigoso. Eu li uma frase de um pensador que diz assim: faça o bem, que é fazer o bem, sem esperar nada em troca. Pois quando nós esperamos algo em troca, esperando retribuição, tudo que a gente faz se torna vão. E isso é bíblico. Os discípulos, nesse texto, eles não tinham uma compreensão, uma ideia exata do que era o reino de Deus e o seu significado. Para eles, o reino de Deus era apenas algo natural, algo terreno, mas o reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus é algo espiritual, é algo sobrenatural. E o reino de Deus, Eduardo, ele pode ser resumido apenas por uma palavra, que é servir. E servir é se colocar à disposição para o reino de Deus. E respondendo à sua pergunta, quando você pergunta como posso colocar em prática servir que Jesus nos ensina, e eu respondo essa pergunta dizendo: oferecendo ao outro o melhor de mim. Isso é servir ao reino. Quando eu alcançar esse objetivo, eu estou alcançando com êxito a minha missão, o meu chamado, a minha vocação de servir como discípulo ao próximo com excelência. Que lindo isso, pastor, que tu citou agora. E é tão bonito quando a gente encontra uma pessoa que entendeu a importância do servir e faz isso com alegria, né? Normalmente são aquelas as primeiras a chegarem e as últimas a saírem do templo, estão sempre envolvidas com projetos da igreja e não medem esforços ou recursos para o reino. E isso tudo é muito bom, mas existem também pessoas que, digamos assim, não são tão proativas. E essa busca, às vezes, por excelência pode estar sufocando alguns cristãos
mais novos na fé, que diante de tanta, vamos dizer assim, de tanta busca, podem se sentir que não tem nada para oferecer, podem sentir que já não tem mais nada para fazer. Então eu queria saber de ti, como a gente pode sim viver o nosso chamado, mas ao mesmo tempo incentivar o chamado do nosso irmão? A resposta para essa indagação sua, ela pode ser respondida com um texto de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 3 e 4, que assim registra: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por amor, através da humildade. Considerai os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Sabe, Eduardo, o chamado para servir, ele deve sempre ser acompanhado pelo sentimento de humildade. Quando nós aprendemos isso, quando nós conseguimos entender isso, porque a humildade nos conduz a considerar os outros superiores a nós mesmos, valorizando o nosso próximo, auxiliando aqueles que são mais novos na fé, para que também tenham a oportunidade de experimentar o crescimento espiritual, para entender que em relação, e é necessário a gente entender isso, que em relação à obra de Deus, nós não devemos nos preocupar apenas com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós devemos contemplar, olhar na nossa volta e tentar vislumbrar, tentar ver, perceber a necessidade daqueles que estão na nossa volta. E nós sermos o que é denominado de facilitadores, para que essas pessoas que têm menos tempo de fé, menos experiência com o Evangelho, eles possam, através da nossa ajuda, da nossa atenção, experimentar aquilo que um dia nós também experimentamos, de ter na sua vida um chamado de excelência. Esse é o grande desafio dessa geração. É o desafio de fazer, de gerar novos discípulos. E eu acho que quando a gente tem membros cada vez assim que não estão preocupados a olhar só para si, mas para o outro, a gente se aproxima da unidade tão falada no Novo Testamento, né, em que frases como tem o mesmo modo de pensar, seja um coração e alma, são bem comuns. E se isso é tão citado, tem que haver um motivo. Então eu queria saber do Senhor qual o propósito da unidade e como isso se liga com o nosso chamado. Essa pergunta, ela é muito interessante, porque hoje no meio evangélico muito tem se debatido a respeito da unidade. E muitos estão equivocados sobre esse tema tão importante na era hoje, a era cristã. Quando nós pensamos nisso, nós entendemos que a unidade, ela só pode existir quando e somente quando nós temos algo em comum. O propósito da unidade cristã, você perguntou, é conduzir os membros que fazem parte do corpo de Cristo a uma única direção, a uma mesma visão, a um mesmo propósito, a mesma maneira de pensar, a buscar os mesmos objetivos. Mas, no entanto, nós percebemos, através da palavra de Deus, que a unidade
ela não significa sermos todos iguais. Isso não é unidade, porque as diferenças, elas não vão desaparecer totalmente através da unidade. Mas a unidade significa e simboliza que nós vamos abrir mão do que é o nosso pensamento próprio em prol da unidade para caminharmos juntos na koinonia, isso é, na comunhão em Cristo Jesus. O chamado para servir está diretamente associado à unidade, porque eu tenho visto em todo esse tempo meu de caminhada cristã, desde a minha conversão, quando eu recebi o chamamento, quando recebi o chamado de Deus para cooperar no seu reino, na sua obra, eu tenho percebido que sozinho não se pode exercer o chamado com excelência. Ninguém é uma ilha isolada no meio do oceano. Eu sei que você já ouviu a frase que diz assim, que juntos nós somos mais fortes. E tem uma frase que é conhecida por muitos, que diz assim, sozinho eu posso ir até mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. O talento de uma pessoa pode vencer uma partida, mas o trabalho de uma equipe, em unidade, em união, no mesmo propósito, vence o campeonato. Pastor, então para finalizar e inspirar o pessoal, eu quero saber se tu já teve alguma experiência com unidade. Nesse tempo teu com Jesus, na tua caminhada com Jesus, já teve algum momento, uma experiência que ele te proporcionou, que tu entendeu ali o porquê dele valorizar tanto a união? Eduarda, quando você faz essa pergunta, me vem à memória muitas lembranças. Muitos momentos em que eu pude experimentar a força da união, da unidade. Eu tenho inúmeros exemplos, inúmeros testemunhos. E um há pouco, e muito recente, eu fui chamado para aconselhar uma família. E lá no aconselhamento, a família abriu o coração. E o esposo estava passando por um momento muito difícil. E já vinha lutando com isso há alguns anos. E ele tinha que fazer uma cirurgia e não conseguia, porque através do SUS não lhe dava a possibilidade e direito de realizar. E era uma cirurgia de um valor muito alto. E eu conversando com esse casal, eles pedindo oração, e nós cremos na oração da fé. Mas cremos também na ação, na atitude. E eu disse a eles assim, que eu pedia a eles apenas um voto de confiança. E orei com eles, mas saí de lá preocupado com aquela situação, porque a dor do meu irmão é a minha dor. A alegria dele é a minha alegria. E é isso que faz a unidade, é isso que faz a comunhão. E aquela noite, confesso a você que eu não dormi, dobrei meus joelhos e orei e disse ao Senhor que eu não tinha possibilidades de resolver a situação daquele irmão, daquela família. Não tinha recursos para providenciar e prover a cirurgia do irmão. E eu orei a Deus e entreguei ao Senhor. Aquela semana era a Santa Ceia. Nós estávamos reunidos no distrito que eu atendia. Eu estava sentado, como estou sentado contigo agora, e Deus falou ao meu coração. Você crê nisso? Deus falou ao meu coração e disse, apresenta à minha igreja a necessidade do meu servo. E eu apresentei a necessidade dele à igreja. E naquela noite foi um mover sobrenatural do Espírito Santo no meio da igreja. E a oferta que foi tirada para abençoar o irmão, e era uma oferta muito alta. Era um recurso muito alto que precisava. E a oferta que saiu
não foi nem mais e nem menos. Foi o necessário para a cirurgia do irmão. Porque a unidade produz isso. O meu pouquinho, com o teu pouquinho, a minha pequena fé, com a tua pequena fé, gera o sobrenatural de Deus. Que linda essa história, pastor. Foi muito legal dividir. Que linda. Que linda essa história, pastor. Foi muito legal ter dividido ela com a gente. Bom, galera, chegamos ao fim dessa jornada. Eu espero muito, né? Todos nós esperamos muito que esses 4 vídeos tenham abençoado você e impulsionado cada um ao seu chamado. Comenta aqui embaixo o que você achou da série. Se você estiver assistindo pelo YouTube, aproveita agora para se inscrever no canal da Segue a gente nas redes sociais, tem muita coisa saindo por lá, daí você vai ficar atento a todas as novidades, tá bom? Pastor, muito obrigada por você ter topado o nosso convite, ter encerrado com chave de ouro. Se despede agora da galera. Gente, eu quero agradecer, muito obrigado à liderança da Juventude 1 pela oportunidade de contribuir de uma maneira singela com o Departamento da Juventude do campo de São Leopoldo. Deus os abençoe. Gente, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!